Prepare-se para uma história que vai tocar seu coração e te fazer acreditar no impossível. Descubra como Dário transformou a dor da guerra em uma maratona de superação e esperança. Capítulo 1. As pernas de Dário. Dário Campos nasceu numa pequena cidade do interior, onde o tempo parecia se arrastar, e as novidades eram poucas. Filho único de Dona Clara, uma mulher simples, mas de uma sabedoria imensa, ele cresceu em uma casa modesta, cercada por campos e estradas de terra batida. Desde cedo, Dário sabia que não era como os outros meninos. Suas pernas, frágeis e tortas, eram sustentadas por talas de metal que o faziam andar de forma desajeitada, tropeçando a cada passo, enquanto os olhos curiosos das crianças da vizinhança o seguiam aonde quer que fosse. Ele nunca vai correr, diziam os médicos, com olhares de compaixão para Dona Clara. Vai precisar dessas talas por toda a vida. Mas Dona Clara nunca aceitou aquelas palavras como uma sentença. Ela olhava para o filho com uma ternura imensa, o abraçava e lhe dizia: "Não se preocupe, Dário. A vida é como uma estrada longa, e todos nós temos nosso jeito de caminhar nela. E você vai encontrar o seu." Na escola, Dário era sempre o último a ser escolhido para as brincadeiras e jogos. Os outros garotos corriam e pulavam, enquanto ele se arrastava, os olhos fixos no chão, como se não quisesse chamar a atenção para si. Mas, inevitavelmente, as risadas chegavam até ele. Os apelidos cruéis, os empurrões e as piadas se tornaram parte de sua rotina. O mundo parecia feito para os rápidos, para os fortes, para aqueles que não precisavam lutar para se mover. Foi então que Lia entrou em sua vida. Lia tinha cabelos longos, sempre presos em um rabo de cavalo, e um sorriso iluminado que parecia afastar todas as sombras. Ela se sentou ao lado de Dário no primeiro dia de aula, sem hesitar, e desde então, nunca mais o deixou. Enquanto os outros garotos o ignoravam ou zombavam, Lia o defendia com firmeza, desafiando qualquer um que ousasse rir dele. "Deixem o Dário em paz", ela gritava, com a determinação de uma guerreira. A amizade entre eles cresceu como uma árvore forte e resistente. Eles passavam tardes inteiras juntos, Lia contando histórias sobre viagens e aventuras que sonhava fazer, e Dário ouvindo, imaginando-se correndo livremente por mundos desconhecidos. Para ele, Lia era a personificação de liberdade. Ela fazia o impossível parecer possível. Certo dia, durante uma tarde de sol escaldante, um grupo de meninos começou a perseguir Dário na saída da escola. Eles o chamavam de Pernas de Ferro e jogavam pedras em sua direção. Dário, acostumado com essas crueldades, fez o que sempre fazia. Começou a caminhar o mais rápido que podia, com as pernas pesadas e o coração acelerado. Mas os meninos eram implacáveis, cercando-o e rindo. Foi então que algo aconteceu. Naquele momento, enquanto o medo e a raiva se misturavam dentro de Dário, ele sentiu algo diferente em suas pernas. Um estalo, uma sensação de leveza que ele nunca havia experimentado antes. As talas, aquelas que o prendiam desde sempre, começaram a se soltar, e de repente, como se uma força interior se libertasse, Dário começou a correr. Não um simples correr, mas correr de verdade. O vento batia em seu rosto e ele sentia o solo firme sob seus pés, como se suas pernas finalmente respondessem ao chamado que ele sempre soube que existia. Ele correu como nunca antes, seus passos cada vez mais rápidos, seus músculos se movendo com uma liberdade que parecia impossível. Os meninos ficaram para trás, as risadas se calaram, e tudo o que ele podia ouvir era o som de sua própria respiração e o bater acelerado de seu coração. Dário correu até que o mundo ao seu redor se tornasse uma mancha borrada de cores. Ele não sabia para onde estava indo, não sabia o que estava acontecendo, mas naquele instante, nada mais importava. Pela primeira vez na vida, ele sentia que era livre. Quando finalmente parou, com um fôlego ofegante, ele se virou e olhou para trás. Não havia ninguém mais o seguindo, ninguém mais rindo. Ele estava sozinho, mas não se sentia só. Sentia-se invencível. Quando voltou para casa, suado e exausto, Dona Clara o esperava na porta, com aquele olhar calmo e compreensivo. Ela não perguntou o que havia acontecido,
Não perguntou por que as talas estavam soltas. Apenas sorriu e disse: Eu sabia que um dia você ia encontrar o seu jeito de correr, meu filho. Daquele dia em diante, correr se tornou a vida de Dario. Ele corria todas as manhãs, todas as tardes, sem destino, apenas para sentir a liberdade em cada passo. Corria pelos campos, pelas estradas de terra, cruzava a cidade pequena, onde todos agora o olhavam de uma maneira diferente. Não era mais o menino frágil, de pernas tortas. Era o menino que corria mais rápido que o vento. E, mesmo sem saber, Dario estava apenas começando uma jornada muito maior do que poderia imaginar. Capítulo 2. O herói da guerra. O tempo passou, e o menino que um dia correra, como se quisesse fugir do mundo, agora se via às portas da vida adulta. Dario já não era mais aquele garoto frágil de pernas trêmulas. A corrida o havia moldado, tanto no corpo quanto na alma. Ele era forte, ágil e determinado. No entanto, conforme crescia, também cresciam suas incertezas. A pequena cidade em que vivia começava a se tornar um lugar apertado demais para ele. Lia, sua amiga inseparável, seguia ao seu lado, mas os sonhos dela de se aventurar pelo mundo o faziam pensar em seu próprio futuro. Ele não sabia bem o que queria, mas sabia que precisava fazer algo significativo, algo que desse sentido à sua vida. Foi então que a guerra estourou. Não se sabia ao certo como ou por quê, mas logo o país estava envolvido em um conflito internacional. O exército passou a recrutar jovens de todas as cidades. E, quando os homens de uniforme chegaram à sua porta, Dario não hesitou. Ele sabia que não era um soldado, que não tinha o ímpeto da violência ou da guerra dentro de si, mas algo o atraía naquela oportunidade. A chance de ser parte de algo maior. Dona Clara, sua mãe, não disse nada quando ele anunciou sua decisão. Apenas assentiu, seus olhos cheios de compreensão, como se já soubesse que esse era o caminho que seu filho escolheria. A guerra não é lugar para ninguém, ela disse, segurando suas mãos. Mas se for, vá com a cabeça erguida. E volte para casa inteiro. No dia de sua partida, Lia foi até a estação para se despedir. Ela tentava disfarçar a preocupação, mas Dario conhecia aquele olhar. Eles se abraçaram por um longo momento, e ela sussurrou: Volte para mim, Dario. Não importa o que aconteça, não se esqueça de quem você é. Os primeiros dias no quartel foram uma sucessão de marchas, treinos exaustivos e ordens rígidas. Dario não era o soldado mais forte ou o mais habilidoso, mas algo nele o destacava: sua resistência física. Enquanto muitos ficavam para trás durante as corridas de treinamento, ele liderava, como se estivesse de volta aos campos de sua cidade, correndo livremente. Sua aptidão chamou a atenção dos superiores, e logo ele foi destacado para missões mais difíceis. Mas a guerra, como descobriu logo, não era como os filmes ou histórias que havia escutado. Não havia glória no som das bombas caindo ao longe, nem heroísmo no olhar vazio de um companheiro ferido. Era caos, dor e medo. O campo de batalha era um terreno de incerteza, onde a vida podia ser arrancada em um instante. Certo dia, durante uma missão de patrulha numa região devastada pela guerra, o pelotão de Dario foi emboscado. O céu, que até então estava cinzento e quieto, se encheu de explosões. O som dos tiros ecoava por todos os lados, e o cheiro de pólvora e terra molhada se misturava ao medo que tomava conta dos soldados. Em meio ao fogo cruzado, ele viu Roberto, um de seus companheiros mais próximos, ser atingido no ombro e cair ao chão, gemendo de dor. Sem pensar, Dario correu até ele. Roberto estava pálido, o sangue escorrendo por entre os dedos enquanto tentava pressionar o ferimento. Me deixa aqui, Dario. Vá embora, murmurou Roberto, com os olhos vidrados de dor. Mas Dario não ouviu. Ele abaixou-se, agarrou Roberto pelos braços e começou a arrastá-lo para trás das árvores próximas. As balas cortavam o ar ao redor, mas Dario não parou. Seus pés batiam firmemente no chão, como se estivesse de volta à infância, fugindo das pedras jogadas pelos garotos. Ele havia aprendido a correr para escapar, mas agora corria para salvar. Ele arrastou Roberto até uma clareira onde alguns outros soldados feridos se amontoavam.
Seus pulmões ardiam, o corpo todo latejava, mas ainda assim, ele não parou. Olhou ao redor e viu outros homens caídos, gritando por socorro. Algo dentro dele fez com que, mesmo exausto, ele continuasse. Um por um, Dário carregou os soldados feridos para a área segura, ignorando o som das bombas explodindo ao redor, ignorando o medo. Cada passo era uma batalha, cada grito de socorro, uma missão. Quando o confronto finalmente cessou, e o silêncio tomou o campo devastado, Dário estava coberto de poeira e sangue, o sangue dos homens que havia salvado. 10, ao todo. 10 vidas que ele havia resgatado sob o fogo implacável do inimigo. O pelotão sobrevivente olhou para ele, com uma mistura de espanto e gratidão. Não sabiam ao certo como ele havia conseguido, mas sabiam que Dário havia feito o impossível. A notícia de seus atos heróicos se espalhou rapidamente, e alguns dias depois, ele foi chamado para ser condecorado. No dia da cerimônia, ao receber a medalha de bravura, Dário sentiu um peso enorme sobre os ombros. Ele havia salvado vidas, mas sabia que muitas outras haviam sido perdidas. A guerra para ele não era um lugar de herói. Era um lugar de sobreviventes, onde a vida e a morte andavam lado a lado, e a única coisa que podia ser feita era seguir em frente. Quando finalmente voltou para casa, o conflito ainda reverberava dentro dele. As noites eram perturbadas por pesadelos, flashes de explosões e gritos que nunca o deixavam em paz. Dário tentava encontrar conforto na normalidade da vida em sua cidade natal, mas nada mais parecia ser como antes. Ele corria, como sempre fizera, mas agora parecia correr para escapar das lembranças que o assombravam. Lia estava lá, como prometera, sempre ao seu lado. Ela o olhava com a mesma ternura de antes, mas havia algo em seus olhos que agora entendia. A compreensão da dor. Eles não precisavam falar sobre a guerra. Ela sabia, e ele também sabia, que algumas feridas não podiam ser vistas já. A vida pós-guerra não foi fácil. Dário se isolou, mergulhado em um silêncio que só Lia conseguia atravessar. O que ele mais queria era esquecer, mas sabia que as lembranças o seguiriam onde quer que fosse. E assim, ele corria, não mais por prazer, mas para tentar, a cada passo, deixar para trás o que a guerra havia levado de si. Capítulo 3. O corredor que inspirou o Brasil. Os dias passavam com a leveza de quem tenta retomar o controle sobre a própria vida. Dário, já longe do campo de batalha, vivia com o peso invisível da guerra nos ombros. Cada manhã era um novo esforço para deixar para trás as sombras do passado, mas, em vez de encarar a dor de frente, ele corria. Correr era tudo o que ele sabia fazer. Era sua maneira de fugir, de se libertar, de ser quem ele realmente era, sem as marcas que os anos lhe deixaram. As ruas da cidade, os campos vastos e as trilhas isoladas se tornaram seu refúgio. Às vezes, Dário corria sem rumo. Outras, traçava longos percursos que cruzavam cidades vizinhas. Ele sentia o vento no rosto, o coração batendo forte no peito, e por alguns momentos esquecia o peso do passado. Lia, sempre ao seu lado, o incentivava a continuar. Ela sabia que correr era a única coisa que o mantinha são, que o fazia sentir-se vivo. Foi ela quem sugeriu, num fim de tarde tranquilo, que Dário se inscrevesse numa maratona. Você já corre como se estivesse fugindo de algo, Dário. Mas, e se você corresse em direção a alguma coisa? Disse Lia, com um sorriso. Quem sabe não está na hora de mostrar ao mundo o que você pode fazer? Dário riu, meio desconcertado pela ideia. Eu nunca fui atrás de competir, Lia. Não sou bom nisso. Mas no fundo, algo naquela sugestão mexeu com ele. Talvez fosse o desafio que faltava para ocupar a mente, ou talvez fosse a vontade de provar para si mesmo que ele ainda podia se reinventar. No dia da maratona, a pequena cidade parecia maior do que nunca. Havia corredores de todos os lugares, com diferentes histórias, corpos, origens. Dário, com suas roupas simples e rosto sério, se misturava na multidão, tentando ignorar as expectativas. Mas conforme os preparativos avançavam e os corredores se posicionavam, ele sentia o coração bater mais forte. A lembrança de Lia,
e estava ali entre os espectadores, acenando com confiança, o fez respirar fundo. Ele já enfrentara desafios maiores na vida. O que era uma corrida diante de tudo o que ele já tinha superado? Quando o sinal de largada soou, Dario começou a correr. O movimento, que sempre fora natural para ele, agora tinha um objetivo. A princípio, ele se concentrou apenas em manter seu ritmo, ignorando os outros competidores. Mas, conforme os quilômetros se estendiam à sua frente, algo dentro dele mudou. Ele não corria mais apenas pelo prazer do vento em seu rosto ou pela necessidade de escaparia. Ele corria porque algo em seu interior o impelia a seguir adiante, a se provar. Com o passar das horas, os outros corredores começaram a diminuir o ritmo, cansados pela longa distância e pelo sol castigante. Dario, no entanto, parecia cada vez mais determinado. Sua mente estava em outro lugar, não no campo de batalha, não na infância marcada pelas talas nas pernas, mas em um lugar onde só ele e a estrada existiam. Cada passo era uma afirmação de que ele ainda era dono de sua própria jornada, de que, apesar de tudo, ainda podia controlar o próprio destino. Quando cruzou a linha de chegada, o som da multidão o trouxe de volta ao presente. Dario estava exausto. O corpo todo latejava, mas sentia algo que há muito tempo não experimentava. Paz. Ele havia completado a maratona. Lia estava lá, correndo em sua direção, com um sorriso largo no rosto. Eu sabia que você conseguiria, disse ela, enquanto o abraçava. A partir daquele momento, a vida de Dario tomou um rumo inesperado. Seu desempenho chamou a atenção de outros corredores, organizadores de eventos e, mais surpreendente ainda, de jornalistas. Sua história, a do menino que mal podia andar e que agora corria maratonas, rapidamente se espalhou. Não demorou muito para que convites começassem a chegar. Queriam que Dario participasse de mais maratonas, que competisse em eventos nacionais, que levasse sua corrida além das fronteiras de sua pequena cidade. Aos poucos, Dario foi se tornando uma figura conhecida. Ele não era o corredor mais rápido, nem o mais técnico, mas havia algo em sua história que inspirava as pessoas. Sua humildade, a simplicidade com que vivia, e o fato de nunca ter buscado a fama, apenas a paz interior, faziam dele uma raridade num mundo de competições acirradas. Foi durante uma dessas competições que ele conheceu Roberto, um organizador de eventos e ex-soldado que se tornaria um de seus maiores apoiadores. Roberto, que havia ouvido falar de sua trajetória, viu em Dario muito mais do que um atleta. Ele via um exemplo, alguém cuja história poderia inspirar milhões. Dario, você não percebe? Disse Roberto, certa vez, enquanto se sentavam após uma corrida. Você tem o poder de mudar a vida das pessoas não é apenas sobre correr. É sobre superação. Você deveria contar sua história. A princípio, Dario hesitou. Não se via como um palestrante, muito menos alguém com algo importante a dizer. Mas, mais uma vez, foi Lia quem o encorajou. As pessoas precisam ouvir o que você tem a dizer, Dario. Não é só sobre a corrida, é sobre a vida. E você sabe como inspirar. Com o tempo, Dario começou a aceitar os convites para palestrar em escolas, empresas, eventos. Ele subia ao palco, ainda com aquele jeito tímido, e contava sua história, sem floreios. Falava sobre a infância difícil, as talas nas pernas, o bullying que enfrentou. Contava sobre a guerra, as vidas que salvou, e sobre como a corrida foi sua forma de encontrar redenção. Sua mensagem era simples, mas poderosa. A vida é como uma maratona. Cada passo importa, mesmo que você ache que está indo devagar. O importante é continuar. Seus discursos tocavam profundamente aqueles que o ouviam. Jovens que enfrentavam dificuldades físicas, pessoas que haviam perdido a esperança, profissionais que precisavam de uma nova perspectiva. A cada palestra, Dario via nos rostos da plateia o mesmo olhar que Lia sempre teve para ele, o olhar de alguém que acreditava. Dario se transformou em algo maior do que um corredor. Ele se tornou uma inspiração, um símbolo de superação. Ele não corria mais apenas por si, mas pelas milhares de pessoas que, de alguma forma, encontravam forças em sua história. Corria para lembrar a todos que os limites não eram definitivos,
e que, com persistência, qualquer um podia atravessar suas próprias maratonas. Mas, com o passar dos anos, o desgaste físico começou a cobrar seu preço. Seus joelhos, castigados pela corrida constante, começaram a fraquejar. Dario não conseguia mais correr com a mesma intensidade de antes. A corrida, que um dia fora sua válvula de escape, começava a se tornar um fardo. Ele sabia que não poderia continuar competindo para sempre. Mas, de certa forma, isso não o preocupava. Afinal, ele já havia corrido o suficiente para inspirar outros a seguirem seus passos. Mesmo que suas pernas não o levassem mais tão longe, sua história continuaria correndo pelos corações daqueles que ouviam suas palavras. Capítulo 4. A última corrida. Os anos haviam sido generosos com Dario em muitos aspectos. Ele havia corrido maratonas que nunca imaginara ser possível, falado diante de multidões que se emocionavam com sua história, e construído uma vida de propósito. No entanto, o tempo, sempre implacável, começava a mostrar suas marcas. Seus cabelos já não tinham o brilho de antes, e suas pernas, que um dia o haviam levado tão longe, agora fraquejavam. Dario ainda corria, mas as corridas já não eram as mesmas. Seus joelhos doíam com frequência, e a resistência de outros tempos começava a se dissipar. No entanto, ele se recusava a parar completamente. Para ele, correr não era apenas um exercício físico. Era parte de sua identidade, o elo que o conectava ao mundo e ao seu passado. Ele sabia que mais cedo ou mais tarde teria que fazer uma escolha, parar de correr ou enfrentar as consequências de forçar um corpo que já não tinha a mesma força de antes. Foi numa manhã tranquila, durante uma de suas corridas solitárias pelos arredores da cidade, que Dario percebeu algo diferente. O sol nascente pintava o céu com tons de laranja e dourado, e o ar fresco batia em seu rosto, como em tantos outros dias. Mas, dessa vez, a dor em seus joelhos era mais intensa, e cada passo parecia um esforço monumental. Ele parou, ofegante, apoiando-se numa árvore à beira da estrada. Pela primeira vez, a realidade bateu com força. Ele estava chegando ao limite. De volta para casa, encontrou Lia esperando na varanda, com seu olhar sempre atento e preocupado. Ela o observou se aproximar com um sorriso suave, mas ao vê-lo mancando, seu sorriso desapareceu. Dario, você precisa parar, disse ela, com uma suavidade que tentava esconder a urgência. Não quero te ver sofrer assim. Ele sabia que Lia estava certa. Mas como ele poderia simplesmente parar? Correr havia sido seu refúgio por tanto tempo. Era a única coisa que fazia sentido quando o mundo parecia desmoronar. Não posso, Lia, respondeu ele, quase em um sussurro. Não sei como ser eu mesmo sem isso. Lia se aproximou, pegando suas mãos com delicadeza. Seus olhos, que por tantos anos haviam refletido a confiança e a força que ele precisava, agora estavam cheios de compreensão. Você é muito mais do que suas corridas, Dario. Sempre foi. As pessoas que te ouvem, que se inspiram em você, elas te veem como você é, não apenas como o homem que corre. Ela sorriu, apertando suas mãos. E eu te amo, com ou sem corrida. Essas palavras tocaram Dario profundamente, mas a aceitação não veio de imediato. Ele se refugiou no silêncio, como sempre fazia quando o peso da vida se tornava demais. Mas, dentro de si, ele sabia que Lia tinha razão. E então, ele tomou uma decisão. Faria uma última corrida, não para competir ou provar algo a si mesmo, mas para encerrar esse capítulo de sua vida com dignidade e gratidão. Foi assim que Dario se inscreveu para sua última maratona. Não era um grande evento internacional, mas uma corrida local, simples e despretensiosa, como as primeiras que havia feito. Ele não contou a ninguém que seria sua despedida das competições, nem mesmo para Lia. Para ele, essa era uma jornada pessoal, algo que precisava fazer por si mesmo. No dia da corrida, o céu estava claro e o sol suave. Dario se posicionou na linha de partida, sentindo o peso do momento. Ele olhou ao redor e viu rostos jovens e ansiosos, cheios de esperança e energia, prontos para desafiar seus próprios limites. Ele sorriu para si mesmo, lembrando-se de quando também era assim. Ao seu lado,
Lia estava entre os espectadores, acenando com um sorriso de incentivo. Quando o sinal de largada foi dado, Dário começou a correr. Os primeiros passos foram lentos, quase cautelosos, como se seu corpo estivesse testando seus próprios limites. Mas, conforme os quilômetros passavam, algo dentro dele despertou. Não era a velocidade ou a competitividade que o movia, mas sim a lembrança de tudo que ele havia superado para estar ali. Ele se lembrou de sua infância, das talas nas pernas, da dor e da humilhação que enfrentara. Lembrou-se da guerra, dos homens que carregou nos ombros, das noites sem fim em que o som das bombas ecoava em sua mente. E se lembrou de todas as corridas que o haviam libertado, de como cada passo o aproximava mais de si mesmo, de sua essência. Mas à medida que a corrida avançava, o corpo de Dário começou a ceder. Seus joelhos latejavam com uma dor aguda, e o cansaço pesava sobre seus músculos. Ele sabia que não conseguiria manter o ritmo por muito mais tempo. Mas, ao invés de desistir, ele desacelerou, permitindo-se, pela primeira vez, não ser movido pela necessidade de vencer, mas pela simples alegria de estar ali, de ainda poder sentir o chão sob seus pés. Os corredores começaram a ultrapassá-lo, mas Dário não se importava. Ele estava em paz com o que tinha realizado. Quando avistou a linha de chegada ao longe, seu coração se encheu de gratidão. Ele não corria mais com a pressa de fugir ou a ânsia de provar algo. Corria para se despedir, para agradecer a jornada que o havia levado até ali. Quando finalmente cruzou a linha de chegada, o público aplaudiu, sem saber que estavam testemunhando o fim de uma era na vida de Dário. Lia correu até ele, com lágrimas nos olhos, mas um sorriso no rosto. Ela sabia, mesmo sem ele precisar dizer, que aquela havia sido sua última corrida. Abraçado a ela, Dário olhou para a estrada atrás de si e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se livre de verdade. Ele havia corrido o suficiente. Havia dado tudo de si, não apenas nas corridas, mas em sua vida. E agora, finalmente, estava pronto para descansar. Nos meses seguintes, Dário se afastou das maratonas, mas continuou a inspirar as pessoas de outras maneiras. Suas palestras se tornaram ainda mais significativas, pois agora ele falava não apenas sobre superação, mas sobre a aceitação dos próprios limites. Ele aprendeu que às vezes ser forte também significa saber quando parar. E assim, Dário encontrou uma nova forma de correr, não mais com as pernas, mas com o coração. Ele continuou a tocar vidas com sua história, lembrando a todos que, assim como na corrida, a vida também é uma jornada, e o mais importante não é o quão rápido você chega ao fim, mas sim como você percorre o caminho. E chegamos ao fim de mais uma belíssima história. Se você gostou, não esqueça de curtir e se inscrever no canal, isso é muito importante para mim. Caso queira conferir outros contos maravilhosos, basta clicar no vídeo sugerido. Obrigado pela sua presença e até uma próxima história.